Porque aquilo que eu tô querendo compartilhar aqui, já fazem 8 meses que eu tento gravar esse vídeo, mas nunca consegui. Sabe assim, quando de repente você tá num local e você sente como se tivesse chegado alguém? Na escuridão total, gente. Na escuridão total. Aí dizia mais ou menos assim: esse constrangimento que você tá passando aqui em cima, você sabe muito bem por quê, né? Aí eu disse: não, não sei se eu sei. Eu não respondia falando, mas na mente eu estava conversando com alguém. Aí continuou o diálogo dizendo mais ou menos o seguinte: eita, deixa eu respirar fundo aqui. Ufa! O vídeo difícil de gravar dessa. E eu realmente não estava nada bem, nada, absolutamente nada bem. O que vocês imaginarem é pouco. Vou dizer para vocês que naquela ocasião que eu vivi no Morro do Chapéu, depois de ter passado 19 dias viajando metade do Brasil sozinho, na minha moto, se eu não tivesse perdido essa mochila, vocês sabiam que eu não seria o diretor do clube para esse ano? Bom, para terminar de contar essa história aqui direitinho, vamos lá. Quando eu saí do contrato temporário que eu estava na escola do Senai, faltavam 9 dias para o evento Atos 2022, que aconteceu lá em Minas Gerais, o evento mais poderoso e espiritual que eu já participei em toda a história da minha vida. E eu já vinha realmente cogitando deixar a direção do clube pela primeira vez. Após tantos anos de liderança, nunca, em hipótese alguma, eu tinha cogitado abrir mão de uma missão. Mas não poderia imaginar um dia só sem teu amparo. Não vivo um dia sem ti. Eita, gente, agora é pra valer. Tô respirando fundo aqui, profundamente, porque aquilo que eu tô querendo compartilhar aqui, já fazem 8 meses que eu tento gravar esse vídeo, mas nunca consegui. Na verdade, eu até consegui. Da primeira vez que eu tentei falar sobre isso, eu tava aqui na minha casa, descansando, mas estava muito à vontade, sem camisa aqui, deitado no meu quarto. Peguei o celular, comecei a gravar, contando o que tinha acontecido, mas o final desse vídeo é uma tragédia. Eu caí numa choradeira sem fim, da metade pro fim, que vocês não vão nem acreditar. É realmente algo assim que é um pouco difícil de tentar expressar, de tentar transpor, passar aqui um pouco do que aconteceu. Mas a grande verdade é que eu que sempre preguei tanta filosofia que nós jamais devemos desistir, que nós jamais devemos desacreditar. Infelizmente, isso aconteceu na minha vida recentemente e literalmente com o Clube de Desbravadores. A todos os amigos e líderes aqui que sabem, que estão aqui, me conhecem, sabem que eu já venho há alguns dias nessa caminhada. Eu fui diretor com 16 anos e feliz de quem viveu aquela era dos anos de 2006, quando eu fui diretor pela primeira vez, 7, 8, 2009, na igreja de Luiz Fernando, na fundação do Fonte de Esperança, em 2010, 11, 12, 13 e 14, quando eu voltei para Vila Sarne Filho e continuei à frente do clube todos aqueles anos. Depois, enfim, o tempo de descanso de cargos, 3 anos, 2015, 16, 17. E quando eu pensei que voltaria para Vila Sarne Filho de novo, a grande surpresa da história da vida, 2018, 19 e 20, com o Clube Os Levitas. E finalmente, ano passado, 2021, pude estar de volta para assumir o Clube da Emoção novamente. E como vocês puderam acompanhar no nosso histórico, entre lutas e batalhas,
apesar de uma quantidade extremamente resumida, até que a gente conseguiu se reunir razoavelmente bem, fizemos as reuniões, as classes bíblicas aconteceram até certo ponto, fizemos um acampamento bem 10 no final do ano, participamos da pernoite com o Clube Pioneiro da Selva, e assim fomos prosseguindo, de acordo com as nossas forças e condições. E de maneira inexplicável, chega 2022, com diversos tipos de combinações e desafios na vida, coisas que aos poucos meio que vêm querendo nos desestabilizar, tirando um pouco das forças e das energias. O certo é que foi um ano em que nada deu certo. Todos desanimamos, eu desanimei, a diretoria desanimou, os desbravadores também desanimaram, e realmente a gente ficou numa situação assim de um cenário bastante desolador, bastante devastador. O que ninguém sabe é que a única coisa que eu não queria fazer era simplesmente entregar a função, entregar o cargo à distância. Não achei que seria justo fazer isso dessa maneira. E realmente já estava mais do que decidido, mais do que certo, que a primeira coisa que eu faria após voltar para São Luís, após findar meus contratos de serviços distantes, depois de tudo que eu já tinha vivido por longe, depois de todas as guerras que eu já tinha enfrentado, sem ninguém sequer ao menos saber imaginar, realmente não tinha condições de estar à frente do clube, parecia algo assim que estava muito pesado para mim. Eu sem condições de ânimo, sem condições motivacionais, sem condições psicológicas, sem condições de diversas maneiras de estar à frente desse trabalho. Entendi que realmente eu deveria entregar a função, deixar com que a igreja e os líderes escolhessem outra pessoa para estar à frente desse clube. Foi quando eu saí da cidade de Nova York, dia 14 de abril, em direção para um evento muito especial, na qual a maioria de vocês aqui acompanharam, viajando 19 dias, dormindo em cima de montanhas, dormindo em quadra, dormindo em posto de combustível, dormindo nos descampados, até chegar em Minas Gerais e depois voltar para o Maranhão, percorrendo outros 5 dias de viagem de estrada. Só sei que no final disso tudo, chegando no Maranhão, fui abençoado com um entardecer magnífico na Chapada das Mesas, no Portal das Chapadas. E para ver como é que Deus conduz as coisas, que por mais que eu vivi coisas incríveis, Deus me alcançou, Deus falou comigo de diversas maneiras naquela viagem, através da chuva, através da tempestade, através dos momentos que eu não conseguia acertar o caminho, que eu ficava em dúvida de qual rodovia eu deveria realmente percorrer. Mas mesmo assim, nada foi suficiente para que eu mudasse de ideia com relação a entregar o cargo do clube. E assim, no dia seguinte, após descer o Portal da Chapada, por causa de um comentário que um guia fez, eu nunca que cogitaria sequer acampar no Morro do Chapéu. Na verdade, esse nunca foi o objetivo, em momento algum. Mas no dia seguinte, curioso de conhecer o Morro do Chapéu de mais próximo, após o culto, fui lá passear próximo do Morro do Chapéu. E dali, tanto que eu não tinha nem almoçado, não tinha levado nada para me alimentar, decidi que subiria o morro e passaria a noite lá em cima do morro. E assim aconteceu, encontrei uns moradores lá, foram gentis comigo, guardaram o meu excesso de bagagem, me serviram com uma farofa de ovo, que foi tudo que eu tive para me alimentar durante aquela tarde, e também o resto da farofa que eu levei para comer lá em cima. E assim eu subi o morro com bastante dificuldade, bastante valentia também. Curti um entardecer dos mais belos de toda a história da vida, e como vocês puderam acompanhar, cansado por causa da mochila que pesou mais de 1.300 metros de subida, eu procurando já no início da noite os horizontes do morro para procurar um local legal de montar um acampamento e assim aguardar o amanhecer. Simplesmente eu achei um lugar bacana, limpo, na qual eu deixei a mochila em cima de uma pedra, saí para trilhar a direção leste do morro, com o intuito de voltar depois e fazer a parte oeste, pegar a minha mochila e levar para o local que eu escolhesse para acampar. Estava difícil caminhar com a mochila, ela engatava às vezes nos galhos, e devido ao local ser muito acidentado, muitas pedras que deslizavam embaixo dos pés, tudo isso fazia com que estar com a mochila nos ombros fosse assim algo um tanto mais difícil. Depois de alguns minutos, ou
quase 1 hora percorrendo o morro, que eu volto para procurar a mochila, simplesmente eu não consegui mais encontrar minha mochila. E agora eu me deparei naquela situação, sem absolutamente nada. Minha água estava na mochila, minha alimentação estava na mochila, a capa para proteger o celular em caso de chuva estava na mochila, a rede, a barraca, tudo que eu precisava para compor a minha segurança em cima daquele morro estava dentro da mochila. Pode até parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sentado ali, sem ter opção, não tinha o que fazer mais. Eu não tinha esperança mais alguma de encontrar essa mochila novamente. Eu não estava preocupado por estar sem água, por estar sem alimentação. Uma noite sem beber água ou sem se alimentar não mata ninguém. A questão é, na hora de dormir, eu não teria como dormir ao relento, no chão, a mercê de cobras, escorpiões e tudo que os animais das chapadas, da fauna da chapada tem para oferecer. Não dá pra segurar, nem conter a emoção. Pioneiros da colina, É o clube da emoção! quem é o clube da emoção? Pioneiros da colina da quinta região! Frente à retaguarda, frente à retaguarda, clube é meu comando, sentido. Mas ali eu encontrei sentido. Talvez ali eu encontrei a resposta que eu mais precisava, de muitas que eu buscava durante aquela expedição. Porque naquele momento ali, refletindo sobre tantas coisas, na brisa suave em cima do monte, me sobreveio um pensamento que não sai da minha mente até hoje. Caramba, isso é forte, viu? Pensamento que não sai da minha mente até hoje. Naquele momento ali, Deus me trouxe uma resposta. Mais do que pude encontrar. Do início ao fim daquela expedição. Simplesmente Deus falou o seguinte, sabe? Tu sabe muito bem o que é que tu tem considerado. Isso. Sabe muito bem o que é que tem sido algo que está pesado na tua vida. Dentre tantas responsabilidades que você tem que cumprir. Dentre tantos desafios que tem de enfrentar. O clube tem sido aquilo que tu tem considerado um peso. Devido ao compromisso de fazer as reuniões acontecerem. Devido ao compromisso de fazer tantas coisas darem certo. Isso tem se tornado pesado para ti. Você não está sendo diretor por amor. Você não está sendo diretor por paixão, por dedicação. Ser diretor para você tem se tornar algo pesado. É assim que você tem visto o clube diante de teus olhos, algo que está difícil de levar, algo que está difícil. De prosseguir a caminhada com ele, você tá querendo deixar. Tá querendo deixar pra vir buscar depois. Sem saber que esse depois talvez nem chegue mais.
Depois eu tentei gravar mais ou menos umas 10 vezes, mas nunca conseguia ir até o fim do vídeo. Eu acabei apagando todos eles. O único que eu ainda tenho guardado é o primeiro, o original. Mas não vou dar o luxo também da gente compartilhar esse vídeo agora. Todo mundo me vê chorando, que coisa feia. Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Coloquei até a mochilinha aqui para servir de ilustração. Eu vou tentar ser bem breve. Se eu fosse contar essa história com detalhes, era para no mínimo 1 hora ou 1 hora e meia de testemunho. E se eu disser para vocês que naquela ocasião que eu vivi no Morro do Chapéu, depois de ter passado 19 dias viajando metade do Brasil sozinho, na minha moto, se eu não tivesse perdido essa mochila, vocês sabiam que eu não seria o diretor do clube para esse ano? Se não tivesse acontecido aquele fenômeno, em hipótese alguma, eu estaria por aqui e eu teria continuado à frente do clube a partir do mês de abril desse ano aqui, né? Bom, deixa eu tentar resumir aqui, mas resumir mesmo. Resumir tudo, para ver se vocês conseguem entender um pouco do que aconteceu. Desde o ano passado, 2021, talvez um pouquinho até mais, começaram a acontecer algumas coisas estranhas comigo, algumas coisas que começaram a me desestabilizar. Entre elas, uma das principais, eu imagino que seja a morte de um tio meu que foi assassinado em Imperatriz de uma maneira muito complicada. E até hoje a gente não sabe o que é que está por trás disso. Foi algo assim que me tirou as forças e as energias por muito tempo. Eu estava em pleno Campuri quando isso aconteceu, no final de 2020 e tal. Mas aí chegou 2021, uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu percebi que de vez em quando eu me entristecia, quando eu ficava chateado com alguma coisa, eu estava ficando muito tempo chateado e triste por coisas até pequenas. E eu nunca fui assim, sempre fui muito tranquilo na vida. Assim, problemas, dificuldades, todos nós passamos, mas eu sempre fui alguém que supera rápido as coisas que acontecem. E começou daí, eu comecei a me questionar, mas por que eu tô há tanto tempo triste? Há tanto tempo, sei lá, angustiado com coisas até pequenas que aconteciam de vez em quando. Aí foi acontecendo. Nossa, lembrei até do sumiço do meu cachorro, coitado. Vocês vão pensar que é besteira, mas quando aquele cachorro sumiu, eu já estava com ele há 9 anos. E desses 9 anos, já estava morando sozinho há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Era a única companhia que eu tinha quando eu chegava em casa, aquela zoada e brincava, eu empurrava ele tentava me morder, aquela confusão. Eu já estava trabalhando na primeira cidade quando eu comecei a ministrar as aulas, na cidade de Anajatuba. Só sei que quando ele sumiu, eu passei 3 dias voltando de Anajatuba para São Luís do Maranhão, 5h30 da tarde, podendo terminar as aulas e ficar lá no hotel. Viajava 2 horas, o mais rápido que eu podia. E procurei, ofereci recompensa. Só sei que o danado não apareceu. Depois eu deixei de mão. Comecei os contratos temporários, agora pelo Senai, sul do Maranhão, que foi até o final do ano passado, 2021 para 2022. Só que mesmo assim, eu percebia que não tinha alguma coisa errada. Tudo estava me desestabilizando de uma maneira muito, muito fácil. E eu sei que eu nunca fui dessa maneira. No final de 2021 eu fiquei 15 dias sem almoçar. Adoeci um pouco, perdi a fome, mas também passou. Foi quando eu fui transferido em dezembro para outra cidade, onde eu iria novamente começar a ministrar outras aulas. E de lá eu voltei a almoçar, voltei a começar a almoçar, por mais difícil que estava sendo, comia um pouquinho, que seja 1 colher, 2 colheres de arroz misturado com feijão, mas voltei a comer novamente. E assim o tempo foi passando. Já nas vésperas de Natal do ano passado eu adoeci pesadamente, que eu saí sozinho da hospedagem que eu estava, em direção do hospital, tamanho 3 horas da manhã, cheguei lá, o hospital estava fechado, voltei com uma febre de outro universo. Eu vou acelerar aqui os assuntos para que o vídeo não fique assim muito extenso. Bom, eu vou acelerar mesmo, para que a gente chegue logo na parte principal de tudo isso. Aí, devido a muitos acontecimentos, adoeci e já estava agora trabalhando numa outra cidade. Mais ou menos no mês de fevereiro, foi no mês de janeiro para fevereiro desse ano aqui de 2022,
eu tive um mal-estar terrível, onde eu fiquei de mais ou menos 8h30 para 9 horas da manhã, até quase 11 horas da manhã, passando mal demais, sozinho no quarto, sem conseguir respirar. Eu não sei ao certo se foi um ataque de crise de ansiedade ou não, eu nunca tive nada dessas coisas. Graças a Deus, sempre fui muito tranquilo, muito suave na vida. Só sei que foi algo muito complicado. Sozinho não, eu estava hospedado num local que não era hotel, era uma casa onde eu fiquei hospedado num quarto, mas mesmo assim achei melhor não chamar ninguém. Mas quando eu já estava no limite das forças mesmo, eu ainda me levantei para tentar pedir ajuda, depois me sentei na cama novamente e, através de um pequeno detalhe, não dá para contar tudo, alguém que apareceu no Zap, me perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, dizendo que Deus era comigo, e um monte de palavras assim, que essa pessoa que há muito tempo não falava comigo surgiu meio que do nada dizendo essas coisas, e as palavras serviram muito para me acalmar naquela situação. Agora eu vou acelerar mesmo os assuntos. Então o tempo passou, diante de muitas coisas que vinham acontecendo, eu comecei a me preocupar um pouco mais, porque eu sabia que aquilo não era normal. Eu que sempre fui extrovertido, sempre fui alegre, sempre gostei de sorrir bastante. Por que afinal de contas eu estava triste a todo instante, a todo momento, e tudo estava me fazendo mal? Coisas mínimas estavam me desestabilizando à toa. Foi quando chegou o mês de abril, eu já estava prestes a encerrar minhas aulas, meu contrato temporário, e voltar para São Luís. Era um período que eu realmente não estava nada bem, nada, absolutamente nada bem. O que vocês imaginarem é pouco, mas realmente, por algum motivo, eu não estava bem. E o clube também não estava indo muito bem naquela ocasião. Vários dos desbravadores nossos de hoje, alguns eu nem conhecia ainda pessoalmente, e foi um período que as reuniões não estavam acontecendo. Eu só sei que nada se encaixava. Nós da direção do clube tivemos um desentendimento terrível, uma reunião de literalmente arranca-rabo via o grupo da direção, e todo mundo reclamou, todo mundo questionou, todo mundo desabafou, e foi mesmo na cara do outro, porque a culpa é desse que não faz nada, a culpa é daquele que não faz nada, e ninguém está assumindo responsabilidade. Para ser bem sincero com vocês, o problema estava em mim e refletindo no clube. Eu não estava bem. Consequentemente, acabou atingindo a influência do líder, não deixa de atingir um pouco o restante da direção. E eu já vinha cogitando o seguinte, devido aos mal-estar que eu estava tendo de vez em quando, deixar de mão a direção do clube. Pela primeira vez eu fui diretor com 16 anos, do Pioneiros da Colina, 2006, 7, 8 anos maravilhosos, sensacionais. Ajudei na fundação do Clube Fonte de Esperança, 2008, fui para lá em 2009 de maneira definitiva, voltei para Vila Sarney Filho em 2010, 11, 12, 13, 14 sendo diretor. Passei 3 anos sem ter cargo, 2015, 16 e 17, mas sempre atuando em tudo, passando instruções e realizando atividade em todas as regiões quase. E por último, para minha grande surpresa da vida, quando era para eu voltar a ser diretor novamente do Pioneiros da Colina, surgiu um chamado do Clube Os Levitas, lá do outro lado da cidade. Eu atendi esse chamado e acabei me tornando diretor deles por 3 anos. E foram 3 anos também maravilhosos, onde tudo praticamente deu certo, na medida do possível, logicamente. Então chegou 2021, quando eu cheguei na Vila Sarney Filho aqui ano passado, encontrei no Clube Pioneiros da Colina o aspirante João Vitor e o capitão Christian. Esses eram os desbravadores de 10 a 15 anos que nós tínhamos, somente 2 pessoas, e tinha o líder Maílson para ser meu diretor associado e o Felipe, bom conselheiro Felipe, que infelizmente teve que ir embora para São Paulo e nos deixou. Mas com essa pouca quantidade nós começamos a trabalhar, investir, tentar fazer com que as coisas dessem certo. E de uma certa maneira deram certo. A gente estava desfalcado de tudo, não tinha ninguém para cuidar das meninas que estavam chegando, não tinha diretora associada, na verdade não tem até hoje. Mas, entre troncos e barrancos, como é que a gente fala, né? Até que deu razoavelmente certo as coisas em 2021. Mas para 2022, como eu estava falando para vocês, realmente foi um ano em que nada estava dando certo. Absolutamente nada. Eu acho que eu vou ver se eu consigo encaixar aqui nesse áudio só um resumo do áudio original. O único que eu guardo sob 7 chaves, mas não pretendo compartilhar ele tão cedo. E já eu volto para contar para vocês o que é que tem a ver o acontecimento do Morro do Chapéu, quando eu perdi a mochila, em ser diretor do clube. Mais tarde vocês vão entender. Mas eu digo assim para vocês, eu sei que
muitas pessoas ficaram preocupadas comigo. Fui um tanto criticado porque realmente não deixa de ter riscos grandes e reais se aventurar dessa maneira, subir uma montanha daquela sozinho no descampado, onde não existe absolutamente nada. Mas aguardem que mais tarde eu tenho uma surpresinha legal para todo mundo. Bom, para terminar de contar essa história aqui direitinho, vamos lá. Quando eu saí do contrato temporário que eu estava na escola do Senai, faltavam 9 dias para o evento Atos 2022, que aconteceu lá em Minas Gerais, o evento mais poderoso e espiritual que eu já participei em toda a história da minha vida. E eu já vinha realmente cogitando deixar a direção do clube pela primeira vez. Após tantos anos de liderança, nunca, em hipótese alguma, eu tinha cogitado abrir mão de uma missão. Mas dessa vez eu já vinha... Não era nem por questões emocionais. Racionalmente falando, eu sou uma pessoa assim, muito racional. Não sou de tomar decisões por emoções. Eu procuro muita razão das coisas. E não fazia sentido eu, naquelas condições, continuar sendo diretor. Depois daquela discussão terrível com a direção do clube, foi a gota d'água. Eu disse, quer saber? Eu vou cuidar de mim. Já chega, já chega. Eu só estava esperando terminar as aulas, voltar para São Luís do Maranhão. Primeira reunião de comissão, avisar todo mundo, o pastor, os líderes da região, a comissão da igreja, olha, não dá mais. Procurem outra pessoa para ser diretor do clube, porque realmente eu vou cuidar de mim daqui para frente. Não dá mais para ser diretor por diversos motivos. E é isso aí. Eu não iria fazer essa distância de maneira alguma. Eu fazia questão de pessoalmente trazer essa decisão e esse comunicado. E em hipótese alguma eu gostaria de fazer essa distância. Eita, deixa eu respirar fundo aqui, que toda vez quando chega nessa parte o negócio começa a agoniar, mas vamos lá. Após viajar sozinho por tantos lugares, dormir em cima de montanhas, dormir nos descampados das chapadas, e dormir em posto de combustível, em quadras de escola, e fui viajando na maluquice mesmo. Onde anoitecia, eu procurava algum canto no meio das matas, nas estradas, nas montanhas, num posto de gasolina, quer seja o que for, e ali eu montava a minha barraquinha ou a rede e dormia. Após o evento maravilhoso, sensacional. É por isso que nessa noite eu quero terminar orando por aqueles que, como eu, têm enfermidades espirituais. Estou pregando para quem tem enfermidades espirituais, sim ou não? Sim. Ele foi ferido nas mãos. Olha lá. Tenta imaginar esse cravo entrando e pregando suas mãos no Calvário. A ferida nas mãos de Jesus é cura para
meus atos pecaminosos. Amém, Senhor Deus. Ele foi ferido nos pés, e a ferida nos pés, os pés pregados, cravados, presos na cruz, é cura para meus caminhos pecaminosos. Quantas vezes andei, quantas vezes andaste por caminhos pecaminosos, companhias pecaminosas. Mas ele foi ferido na cabeça, colocado uma coroa de espinhos e aberto na terra. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que lutar contra os pensamentos impuros. Mas Jesus Cristo tem remédio para os nossos pensamentos impuros, amém? Amém. Então, pela cruz eu venho lugar. Junto a ele, ele veio lugar. Agora então tinha a sua liberdade de volta. Ele tomava das mãos agora do juiz. E o juiz agora leva para a condenação. O tempo chegou e ele então assinava e carimbava na declaração de condenação do criminoso. E lá estava escrito tetelestai. Está pago, diga amém. O maratonista, quando ia agora terminar a sua corrida, ele andava na linha de chegada e ele ia gritando: tetelestai, tetelestai, terminou, está pago. Jesus Cristo olha no horizonte do Calvário e ele vê você, ele vê sua vida e ele diz: está pago, está pago, tetelestai, está pago. Então ele morreu no meu lugar. Ele é meu substituto. E ele atrai meu coração para ele todos os dias. E o meu desejo é viver para sempre ao pé da cruz. Não sei se tinha um nome mais lindo para a minha vida: Gilson Magalhães da Cruz. E eu quero perguntar se nessa noite há alguém fraco, há algum pecador distante que precisa chegar perto. Há alguém rodeando o cativeiro de volta. Talvez estou pregando para alguém que ainda não foi nem batizado, que ainda não rompeu completamente com as trevas, que ainda não rompeu com alguns pecados e precisa nessa noite declarar o seu amor para com Jesus Cristo. Precisa vir para o seu Calvário. Mas ela é vazia. Alguns tiveram uma vida muito boa, com muitas coisas, muitas alegrias, muita diversão, mas sem sentido.
Alguns talvez viveram vitórias espirituais poderosas no passado. Pastor, eu já fui um Caleb, eu fui um desbravador, eu fui para o projeto Um Ano em Missão, eu vivi coisas extraordinárias, eu vivi algo poderoso na minha vida espiritual, eu tive muitas vitórias espirituais. Mas o passado ficou aonde? No passado. Eu ouço Deus dizer: esqueça o passado. Eis que estou fazendo coisa nova. Quantos creem que Deus pode fazer algo novo e poderoso na sua vida? Diga amém. Amém. A gente gosta de dizer como as coisas devem ser. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, mas uma coisa que a gente gosta é fazer com que as outras pessoas façam o que a gente quer. Dizem que errar é humano. Colocar o erro dos outros é mais humano ainda. E é triplamente humano querer controlar os outros. Você precisa de suas vitórias. E as suas vitórias de 2021 já não servem mais. Elas podem te inspirar, mas você precisa de algo novo hoje. Deus está dizendo para a geração Atos: esqueça o passado. Se o passado foi de pecados e erros, esqueça o passado. Se o pecado foi de vitórias e glória, esqueça o passado. Eis que faço coisa nova. Sabe, a palavra de Deus tem duas palavras. A Bíblia tem duas palavras para quando Deus faz algo novo: restaura. Badeg, as coisas nunca ficam como era antes, mas tem a palavra radassa, que significa que Deus torna as coisas muito melhores do que elas eram antes. A última música cantada falava sobre Jó, e falava sobre a bênção de Deus na vida de Jó, e a Bíblia diz que Jó veio a ter o dobro de tudo que antes possuía. Deus, quando coloca a mão, torna as coisas muito melhores do que elas foram antes. E Deus quer fazer algo novo na geração Atos da União Sudeste Brasileira. Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelos milagres desse final de tarde. Obrigado, Senhor. Não é sobre nós, Senhor, é sobre o Senhor em nós e o Senhor por nós. Obrigado, Senhor, pelas vidas que hoje dizem: eu preciso ver algo novo. Só o Senhor conhece cada história. Mas as nossas batalhas são também as tuas batalhas. As nossas dores são também as tuas dores. Por isso, Senhor, vem e nos abraça. Aquece, Senhor, de novo o nosso coração. Traz, Senhor, luz para a nossa vida. Como se nós estamos na escuridão, apenas medo e dor. Alguns já pensaram em desistir, mas o Senhor nunca desistiu. E não é sobre nós, é sobre o Senhor. E o Senhor restaura, o Senhor sara, o Senhor levanta, o Senhor age de maneira sobrenatural. O Senhor é algo novo que nós precisamos. Tu és o caminho, Tu és a água viva que flui em nosso coração. Tu és o guia do deserto. Tu és vida para cada um de nós. Sara-nos, restaura-nos, e nós te damos, Senhor, toda a autoridade hoje para virar a página da nossa vida. Amém. E escrever uma nova história, fazer algo novo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará, por isso não temas e nem te espantes. Pelo amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro.
tem que ser vida forte, que contagia. Nós não estamos sozinhos na caminhada, amém? Temos um irmão, não esquece disso. Temos um irmão mais velho, e ele vai estar sempre presente, socorrendo, cuidando. Eu queria que agora você louvasse, olhando para essa imagem dessa cruz, você pudesse dizer para Deus, como hoje de manhã, naquele louvor onde eu me emocionei, eu chorei mesmo, cantando, dizendo para Ele, e o meu coração se revolvia dentro do peito. Então agora é sua hora de responder ao sermão, responder ao chamado, responder à mensagem. Declare agora quem Ele é para você, que Ele fez por você, que Ele sente por você. Adore como nunca antes ainda nesse lugar. E deixa seu coração ser tomado pela força do Pai, pela força do Filho e pela força do Espírito Santo, amém? Porque nós somos deles. Como é que se perde com uma cerca tão grande, com uma força tão poderosa dessa? Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Aleluia, nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Filho de criação, mas não de fato, porque você nunca então escolheu que ele seja seu pai. Você escolheu nascer nesse mundo, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem escolheu que você nascesse? Ele. Quem te formou? Ele. Ele te trouxe. E no ponto que você entrega a sua vida por completo a Ele, através do batismo, é agora que você o escolhe como pai. Você lembra do batismo de Jesus? É agora então, Jesus indo para seu primo. Diz, primão, beleza? Você batizado aí? Não, tá maluco? Você não. Eu que preciso ser batizado por ti. Assim cumpre a justiça. Vamos fazer isso. Bora. Ok? E aí Jesus é batizado. O que acontece quando Jesus é batizado? 3 coisas. E termino com isso aqui. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Quando Jesus é batizado, 3 coisas acontecem. Quando você é batizado, 3 coisas acontecem. Os céus se abrem. O céu se abriu. Ou seja, você abriu para uma nova oportunidade, uma nova chance que Deus dá para você. Essa é a grande realidade do batismo. É um novo começo, é uma caminhada com Cristo, e é o Pai conduzindo você. Então se abre os...
é dependência total. Se porventura você cair, Ele te levanta com seus braços, atrai com cordas humanas, com laços de amor, e diz: esse é meu filho. Se você não foi batizado nas águas, você tem que ser batizado. Ah, que pressão é essa aí? É a pressão do céu, meu filho. Falando para você, você tem que ser entregado por completo, para que Ele declare, dizendo: meu filho, tenho felicidade na sua decisão. Todos os dias você precisa ser batizado. Como assim, pastor? Todos os dias você precisa do Espírito Santo descendo sobre você, porque Ele vai convencer de justiça, de juízo, um poder para se conectar com o Pai e levar você a segurar a sua mão. É o Espírito soprando no seu coração e no seu ouvido e conduzindo a sua vida, cheios do Espírito. E Cristo, nos últimos dias, com seus discípulos, não gastou tempo dizendo: eu vou voltar. Ele gastou tempo dizendo: vocês precisam que Ele venha. E quando Ele vir, eu vou buscar vocês. Está entendendo? Que não é a questão do tempo da volta de Jesus, e sim a preparação para o recebimento do Espírito. Desde criança, não, você era filho por herança, mas não de fato. Agora uma questão legal, confirmado: Ele é meu filho, me alegro na sua decisão, e agora eu vou continuar tomando conta dele. É o Pai que declara a quem você pertence. Ei, você pertence ao Deus do universo, tem um valor gigantesco. Não pensa em ferir a sua vida, não largue a mão de Jesus, não pense por um minuto ser independente. E depois de receber o Espírito, depois de receber a declaração que filho, parte para a preparação e o cumprimento da missão. E lá vem a tentação que vai vir forte segunda-feira, como nunca antes você experimentou. E se prepare para o que eu estou te falando. Segunda-feira lá na tua casa, o inimigo vai jogar bum, bazuca, vai jogar pedrada, vai jogar chumbo grosso. Por quê? Porque quer tirar você das mãos do Pai. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Levar teu nome ao mundo inteiro, teu povo. Voltei para o Maranhão. No 17º dia de viagem, eu cheguei no Maranhão novamente na sexta-feira, já umas 4h30 da tarde. E eu fiquei pensando: onde é que eu vou agradecer a Deus por ter cuidado de mim durante todos esses dias dessa expedição. Lembrei de um local que é chamado de Portal das Chapadas, porém eu nunca tinha ido lá. Peguei a localização, fui seguindo, por volta de quase 5 horas da tarde, 5h10 talvez, eu cheguei no Portal das Chapadas, quase não deixava eu subir, paguei a taxa de acesso, subi, curti o entardecer maravilhoso, com uma vista sensacional. E o guia turístico que estava lá, eu comentei assim com ele: nossa, mas aqui realmente é muito bonito, né? Ele disse: é, o horizonte aqui é bonito, ali é o Morro do Chapéu. Ufa, bora lá. Gente, quando ele falou que aquilo dali era o Morro do Chapéu, eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Meu coração disparou, eu fiquei avistando aquela montanha, era um sonho. A primeira vez que eu vi o Morro do Chapéu pessoalmente foi em 2015, com a igreja do Monte Castelo, em uma excursão para a Chapada das Mesas. Eu ficava olhando aquele morro à distância no horizonte, uma vontade enorme, de outro universo. Chegou o coração e dizia assim: nossa, acampar ali deve ser algo assim bem especial. E eu tinha uma vontade imensa de conhecer esse Morro do Chapéu. Pelo comentário dele, fui para o aeroporto de Carolina, acampei lá, no amanhecer procurei a igreja adventista, assisti o culto, depois do culto lá vai eu, em direção de tentar chegar no Morro do Chapéu.
Cheguei por lá, descansei no meio das matas. Depois, já na parte da tarde, umas 3 horas, procurei a casa de um dos moradores, que ali quase não tem casa. Uma casa simples. Perguntei se eles tinham como preparar alguma coisa para me comer, que eu pagava e tal. Eles disseram que não tinham nada, mas só se fosse uma farofa de ovo, coisa do tipo. Eu disse, pois é, essa que eu gosto, pode trazer. Me serviram de uma farofa de ovo muito caprichada. E daí, já pro cair da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, eu comecei a subir o morro. Quem está acompanhando os status está vendo que não foi nada fácil. Cheguei lá em cima muito cansado, muito suado. Deixei o excesso de bagagem na casa e subi o morro. Tudo bem. Vou tentar acelerar aqui, gente. Vamos lá. Depois que eu cheguei lá no topo do morro, já tinha passado o pôr do sol, estava só o crepúsculo do entardecer. Eu comecei a caminhar para várias direções do morro justamente para tentar encontrar a área leste para montar a barraca ou a rede e curtir um amanhecer bem caprichado. Mas o peso da mochila estava me incomodando bastante. Até porque eu já tinha percorrido mais ou menos 1.400 metros de trilha só subindo para chegar no topo do Morro do Chapéu. Olá, gente. Feliz sábado. Sábado 30 de abril, após um culto maravilhoso em Carolina do Maranhão. Olha só onde é que eu estou. Bem de frente o Morro do Chapéu. Já falta pouco para me chegar nos pés do morro. E eu estou fazendo reconhecimento, tá cedo agora que é meio-dia e alguma coisa. Quem sabe hoje à noite, hein? Será que dá certo? Pois é, minha gente, depois daquele perrengue todinho, sabe o que foi que eu descobri? Que eu estava do outro lado do morro, na costa do morro, por um lugar que nunca ninguém sequer tentou subir. Eita, Senhor, mas é assim mesmo, ó. Sim, muito além do horário que eu pretendia, mas já que eu vou fazer a trilha normal, onde o povo, motoquinha já vai ficando por ali, fazer a trilha onde geralmente as pessoas costumam fazer, então é certeza que vai ser super de boa. Aí ó, chegar lá em cima, se eu fizer uma paradinha eu mostro para vocês aqui nos detalhes como foi que eu organizei a mochila. Graças a Deus, o pessoal lá da casa que eu encostei, peguei uma farofa de ovo bem reforçada e lá eu pude deixar todos os excessos e agora eu tô com a mochila aqui super suave mesmo, só com o necessário. Espera aí, eu não sei quem foi que passou essa corda aqui, mas valeu, meu irmão. Isso aqui fez uma diferença enorme. Se não fosse essa cordinha aí, estaria bem mais cansado. É, minha gente, olha só isso, meu. Não tá fácil. Dê uma olhada no horizonte aqui. Aí. Não é brincadeira. Pra vocês terem uma noção. Com muita alegria. Muita satisfação. Ai, meu Deus, obrigado. Bem-vindos ao topo. Eita, coisa boa. Um espetáculo de vista, um espetáculo de paisagem. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. Te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado,
Aqui diretamente do Morro do Chapéu, Chapada das Meias. Agora sim, gente, escureceu, meu povo, mais um dia se foi. Últimos registros do horizonte de um dia que se foi, uma noite que chega. Agora é hora de fazer o rastreamento aqui com bastante cuidado. Vou procurar os dois extremos do morro, um nessa direção e o outro para cá. E ver onde é que vai ser mais propício de curtir um amanhecer assim mesmo, bem especial. Olha o que foi que eu decidi fazer. Eu marquei um local e disse assim, já estava escuro, por volta de 6h45 da noite, perto das 7 horas da noite. Eu disse assim, eu vou armar minha rede, colocar a mochila dentro da rede e caminhar por cima desse morro de uma maneira mais leve. Depois que eu encontrar o local, eu volto, pego a mochila e vou direto ao ponto final. Armo minha barraca ou a rede, dependendo de como for o local que eu encontrar, e tudo certo. Na verdade, eu nem armei a rede, eu só botei a mochila no chão, em cima de uma pedra, numa área limpa, e comecei a caminhar. Depois, eu percebi que eu já tinha caminhado muito. E comecei a observar, rapaz, isso aqui é tudo igual. Eu nunca estive nesse lugar, estou sozinho em cima de uma montanha, onde tudo é igual. Para onde você coloca a lanterna, você não vê diferença em nada. Aí eu comecei a me preocupar, eu vou voltar para pegar a minha mochila, porque se eu não conseguir encontrar nessa mochila, aí o bicho vai pegar pro meu lado. Por mais que tava uma noite de céu estrelado lindo, a água tava na mochila, o restante da farofa de ovo, tudo, as duas barracas, jaqueta, tudo que eu ia precisar para passar a noite. Pois é, meu povo, o que eu tinha de trilhar eu já trilhei. Posso até estar enganado, mas eu creio que eu estou aqui na parte mais alta do morro. Olha, só que não adianta ficar na parte mais alta se a vista fica fechada pelas árvores. Eu vou só descer aqui para ver como é que tá a parte ali que fica na beirada mesmo do penhasco. Se não tiver muito legal, eu vou voltar. Sabe o que é que eu tô pensando aqui? Já tem pelo menos, sei lá, uns 7 a 10 minutos que eu abandonei a mochila com as barracas, meu jantar e tudo que tá por lá. Aqui é tudo muito igual mesmo. Por mais que eu estou traçando as coordenadas aqui na mente, meu irmão, vai que eu não encontro essa mochila. Aí imaginou ficar rodado aqui até de manhã, sem ter a mochila com a barraca e todos os utensílios que eu trouxe? Não pode vacilar. Eu já percorri essa distância sem a mochila e vou voltar antes que eu vá para mais longe. Depois possa ter alguma dificuldade de encontrar essa mochila. Gente, eu pensei que eu ia achar a mochila depois de 10 minutos, 15 minutos. E assim deu 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu já tinha rodado aquele morro todo. Parei para descansar numa área até bacana, limpa. Depois eu voltei, trilhei, caminhei até não ter mais forças. Lá para as 10h30 da noite ou mais. E é aqui que chega a parte mais importante. Eu vou ver se dá certo eu adicionar esse vídeo aqui rapidinho para vocês verem o que foi que aconteceu nesse momento. Eu sentado na beira do penhasco, eu estava bem perto do penhasco mesmo, olhando no horizonte, olhando assim no horizonte. Eu comecei a perceber as luzes dos carros passando na rodovia. Então, através disso, eu entendi qual era a direção do morro que eu estava, totalmente contrário de onde eu estava tentando ir. Mas tudo bem, eu não estava preocupado, mas ao mesmo tempo uma sensação de frustração por ter perdido a mochila era algo assim que estava me agoniando um pouco. Sabe assim, quando de repente você está num local e você sente como se tivesse chegado alguém? Na escuridão total, gente. Na escuridão total. Eu quero fazer uma observação aqui bem séria. Eu não estou aqui gravando esse testemunho para dizer que agora eu sou o diretor, que Deus fala com ele e tal. Não é nada disso. Vocês sabem que na igreja adventista a gente não é muito fã dessas teorias que um anjo apareceu, o Senhor revelou. Por mais que Deus se revela assim, por diversas maneiras através da gente, mas nós não temos muito esse costume de estar nessa questão. Olha, Deus apareceu para mim, disse isso, eu tive uma revelação dessa maneira e tal. Pois bem, vamos lá. Nesse momento eu percebi que bateu uma ventania assim mais forte. Olhei assim para cima, tal, as árvores balançando. Mas foi uma sensação tão boa, mas uma sensação tão prazerosa. É tipo quando você gosta muito de alguém, alguém que você ama muito, chega e te dá aquele abraço bom, demorado, apertado, que você sente aquela sensação boa. Eu fiquei olhando assim, poxa, legal. Apenas isso, né?
Mas eu não escutei vozes nenhuma. Eu espero que todo mundo entenda muito bem o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, que é a parte final e mais importante. Mas sabe assim, parecia que tinha alguém conversando comigo. E eu lembro exatamente a palavra que me veio à mente. Por mais que eu não escutei voz nenhuma, mas era como se literalmente tivesse chegado alguém e estivesse falando mais ou menos assim comigo. Bom, gente, com certeza, é lógico que vocês não vão conseguir ver através aqui do celular, por mais que eu possa dar o máximo de zoom, eu já sei para qual direção a rodovia está passando. Então, mais ou menos aqui, onde está a ponta do meu dedo, eu estava observando há mais tempo. Peraí, tá aparecendo? Não. Ó, tá de ver mais ou menos aqui, ó, o farol dos carros passando, ó. Então eu entendo que de alguma maneira eu vim parar no extremo do morro que eu não queria vir para a direção dele, porque aqui é mais para ver o pôr do sol e não o amanhecer. Lá no horizonte ó, tem mais um farol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Um pouco mais acima aqui de onde está o meu dedo. Aqui ó, mais do lado ó. Então ali são os carros passando na rodovia. Sabe-se de que maneira? Eu só sei de uma coisa, para mim ter esperança ainda de achar mochila, eu vou ter que voltar muito nessa direção. E depois meio que pegar para a direita fazendo uma meia lua. Mas eu não estou tanto preocupado com isso não. Peço a Deus que não chova, aí o tempo está lindo. Agora se formar chuva o bicho pega. Não é nem por causa de mim. É por causa dos 2 celulares que eu tenho aqui sem ter nada para abrigar eles, porque ficou tudo na mochila, as 2 capinhas, tudo, o resto da farofa de ovo, um negócio que eu comprei lá em Minas Gerais que eu estou guardando até agora, que é muito bom, parece um casadinho, tudo, as 2 barracas, jaqueta, olha aí, eu tô aqui, sem jaqueta assinada, até que na questão de calça aí, calçado 100%, pochetezinho aqui também no grau, canivetezinho bacana. Eu, hein? Cada uma que a gente se mete nessa vida. Mas na paciência. Eu tô aqui muito curtindo esse céu mais do que estrelado. Um dos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. E se eu não conseguir encontrar mesmo essa mochila, que eu não tô mais nem procurando, eu queria pelo menos encontrar um local que eu já passei agora à noite, que ele era bem plano. Dá pra deitar lá em cima das pedras bem confortavelmente, porque aqui não tem condições, ó. Essa parte aqui que eu tô descansando é só assim, ó. Tem como deitar em nenhum lugar por aqui, sem contar que é muito cercado desse capinzal. E essa outra parte, ela tava bem limpinha. Ainda vou ver se dá certo encontrar ela. É, legal aqui, né? Aí eu só, bacana. Aí dizia mais ou menos assim: esse constrangimento que você tá passando aqui em cima, você sabe muito bem por quê, né? Aí eu disse, não sei se eu sei. Eu não respondia falando, mas na mente eu estava conversando com alguém. Aí continuou o diálogo, dizendo mais ou menos o seguinte: eita, deixa eu respirar fundo aqui. Ufa! O vídeo difícil de gravar, dessa... Eita, dessa parte em diante. Eita, o vídeo difícil. É bem complicado continuar daqui pra diante. Mas dessa vez eu vou conseguir. Ufa, custe o que custar, eu vou conseguir gravar esse vídeo dessa vez. Aí dizia mais ou menos assim: você tá passando por essa situação aqui porque você deixou a sua mochila que estava pesada. Você sabia que não deveria ter largado a sua mochila, mas mesmo assim você largou para caminhar com ela, para caminhar sem ela, e depois que resolvesse as outras coisas, você viria buscar. Aí eu fiquei só ouvindo. Aí era como se alguém tivesse realmente conversando comigo, e ainda continuou dizendo assim: você sabe muito bem aquilo que você está querendo deixar, né? Você sabe muito bem aquilo que você está querendo deixar
faz tempo. Aquilo que você tem considerado que se tornou um peso na tua vida, aquilo que você tem... Vou respirar que vai dar certo. Aquilo que você tem considerado que se tornou difícil de caminhar com ele. E é o Clube de Desbravadores que você está querendo deixar. Você está aguardando só voltar para São Luís para entregar a função, porque está difícil, porque muitas coisas estão acontecendo. Mas escuta uma coisa. Bora lá, eu sei que vai dar certo. Você só está passando por isso porque você abandonou a sua mochila. E dentro dela está tudo que você ia precisar. Tudo que você precisaria para se proteger no meio desse deserto, no meio desse descampado. Para se proteger dos animais perigosos, para se alimentar, para saciar sua sede. E o Clube de Desbravadores que você está querendo deixar, na semelhança da mochila, é ele que vai te proteger. Quando... que dessa vez eu consigo. Quando a situação ficar difícil, quando você tiver que enfrentar os desertos, os lugares sombrios, as noites escuras da sua vida, e sabe-se Deus o que estava para vir no decorrer de 2022. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar, não. Eu fiquei escutando aquelas coisas. Não que eu estava escutando vozes, mas ao mesmo tempo era como se alguém estivesse do meu lado conversando comigo. E ainda dizia assim: não deixa, não abandona a tua mochila. Não larga a tua mochila. Porque você está querendo deixar o Clube de Desbravadores, que foi importante na tua vida, durante tanto tempo, para depois você vir buscar, para depois que resolver outras coisas, você voltar para cuidar. E talvez nunca mais você tenha oportunidade de estar junto com ele novamente. Não deixa a tua mochila, pois é ela que vai te proteger. É ela que vai te dar forças quando você pensar em desistir. Quando talvez você desistir de muitas coisas que ainda estarão por vir no decorrer desse ano, para testar tua fé, para te atormentar. Se você estiver sem a sua mochila, você vai ficar desprotegido. É mais ou menos isso. Um dia aí no futuro eu conto essa história aí melhor para vocês. Só sei que depois daquele momento eu fiquei assim, não sei quanto tempo que eu fiquei por ali. Eu não sei, me perdi no tempo, refletindo sobre isso. Aí depois me veio um pensamento: olha, se eu ficar parado aqui até de manhã, não tinha nem onde deitar nesse lugar que eu tava. Era cheio de pedras e muito mato. Eu largado lá no meio da montanha. Eu fiquei pensando, se eu ficar parado aqui até de manhã não vai adiantar nada. Eu não estou absolutamente perdido. Depois que amanhecesse, com certeza eu conseguiria me orientar para descer o morro novamente, mesmo sem encontrar a mochila. Então, se é para ficar parado e não fazer nada, eu vou caminhar. Tentar achar um lugar mais limpo que eu tinha passado recentemente, porque lá dava pelo menos para me deitar um pouquinho. Eu não esqueço da oração que eu fiz naquele local, que eu disse assim: Senhor, por mais que eu não estou preocupado pela mochila estar perdida, mas eu estou com uma sensação assim de frustração por não ter encontrado mais a minha mochila. Se for da tua vontade que eu encontre essa mochila, tudo bem, eu vou encontrar. Mas se não for da tua vontade, que seja feita a sua vontade. Só te peço uma coisa: guie os meus passos. Guia os meus passos, Senhor. Levantei, comecei a caminhar. Eu acho que não passou nem 6 ou 7 minutos. Quase eu pisei em cima da mochila. Nossa, não dá pra explicar o que foi encontrar aquela mochila. Parece assim que eu tinha surtado. Eu me joguei pra frente, eu me joguei pra trás. E eu dei uns gritos lá em cima do morro. Praticamente eu me ajoelhei, meio que querendo abraçar aquela mochila. Eu tenho um vídeo, depois eu compartilho com vocês. O vídeo dos primeiros momentos. A câmera do celular não estava ligada. Eu não estava mais nem procurando ela. Mas depois eu vou entender como é que Deus alcança a gente das maneiras que a gente menos pode imaginar. Porque se não fosse o episódio dessa mochila,
nada me faria voltar atrás com a decisão que eu já havia tomado, nada, absolutamente nada, nem líder, nem pastor, nem conversa nenhuma, porque foi uma decisão muito racional que eu tomei. Na questão de não ser mais diretor do clube, a partir do mês de abril em diante. E daqui mais alguns minutos, oficialmente, eu não serei mais o diretor. Naquela programação que nós tivemos aqui, onde os meninos foram admitidos, eu me emocionei demais, porque eu fiquei olhando aquela programação tão bonita. E lembrando que eu já tinha desistido de tudo aquilo. Nós tivemos um aniversário na chácara, que foi muito bom, com boa parte da região presente com a gente. Agora, recentemente, um acampamento também que foi bem especial. Para encerrar, eu só quero dizer uma coisa aqui para todo mundo. Tudo que aconteceu na minha vida através do clube esse ano foi no limite das forças, tudo no limite das forças. Eu sei que, não estou dizendo que eu fui um bom diretor de maneira alguma. O nosso clube está precisando melhorar em muitos aspectos, nós estamos muito desestruturados ainda. Mas se foi bom ou se foi ruim, foi o resultado de alguém que esteve à frente desse clube no limite das forças o tempo todo. Talvez minha diretoria estivesse também vivendo alguns limites, mas Deus foi maior. Então, gente, vou parar por aqui. O vídeo ficou absurdamente grande. Pelo visto, não vai ser nem possível compartilhar todo. Numa ocasião futura, a gente compartilha melhor. Vamos aguardar os momentos que estão vindo agora, onde eu estarei passando essa honrosa função para o diretor do próximo ano. Deixar aqui minha gratidão com todo mundo, acima de tudo a Deus. Porque se teve alguém que secou todos os estoques da misericórdia dos celeiros do céu, nesse ano de 2002, foi eu. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de me amar, não deixou de cuidar de mim. Estendeu a misericórdia, triplicou a misericórdia. Não sei como é que Deus conseguiu fazer para não perder a paciência comigo. É por isso que eu sempre falo, na fé, na esperança sempre, independente do que aconteça. Na fé e na esperança sempre. Haverá sempre uma voz, antes de eu ter vivido esse momento. Haverá sempre alguém. Haverá sempre uma força. Quer sejam homens, quer sejam anjos, para te estender a mão, para te levantar e para te dar força no caminhar. Nosso diretor vai colocar uma música agora para tocar. E no final dessa música, vocês estão tristes, eu estou muito feliz. Ótimo. Não dá para falar tudo. Eu não serei mais o diretor de vocês. No final dessa música, eu estou muito agradecido. Porque se eu tivesse desistido, eu sei que muitos teriam desistido também. Vários de vocês foram meu chão em alguns momentos especiais, de dificuldade, de tristeza, não tem mais esse ano. E se Deus não desistir de mim, Ele não vai desistir de nenhum de nós. Que apesar de eu ter fracassado, apesar de eu ter desistido, Deus não aceitou que eu desistisse. E eu tive que viver aquela situação complicada em cima do monte. Parece até a história de fantasia. Mas se não fosse isso, eu sei que minha vida não teria sido uma total destruição. E eu seria um troféu na mão do inimigo. E não um troféu nas mãos de Deus. Foi difícil. Eu não sei quando é que eu vou compartilhar sobre o que foi 2022 na minha vida. Mas alguém que é sempre tranquilo, despreocupado da vida, igual eu. Dizer que foi difícil, cara. Porque realmente foi difícil. Eu sei que eu teria sido derrotado se eu tivesse desistido. E a Deus seja toda a honra, glória e louvor. Atenção, fluye ao meu comando. Fluye da emoção. Sentindo? Maranata. Diretor Z, ano 2006, 7, 2008 e 2009. Ano 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Ano 2021 e 2022. Passo neste momento o comando do Clube Pioneiros da Colina da 5ª Região da União Norte Brasileira. Qual alteração? Comando recebido. E que assim seja. Deus seja com você. E Deus seja mais com você. Não é fácil ser diretor.
Mas o Senhor é contigo. Amém. Registrar agora que a câmera não estava nem ligada. Meu, eu acho que vocês vão conseguir colocar aqui bem pertinho, ó. Acho que dá de ouvir a batida do coração. Sabe assim? Caraca, meu, sei nem dizer. Eu só sei que... Sabe, eu não vou falar nada não. Caramba! Ao mesmo tempo uma alegria, mas foi um susto, meu. Mas foi um susto. Só pra... Nossa! Só pra tentar mais ou menos demonstrar. Não, é assim. É só o Senhor mesmo, sinceramente. Agora eu já sei dizer até mais ou menos a direção que eu vim. Ou seja... Contornei, já rodei tudo, esse horizonte que vocês puderem imaginar. Só sei que agora eu estava vindo dessa direção, da beira do penhasco. Deixa eu olhar essa aqui direitinho para não perder essa coordenada. Deixa eu logo certificar aqui. Depois não inventar de querer registrar como é que foi e perder a direção. Não, agora não tem como perder a direção mais não. Essa árvore aqui vai ser meu azimuth. Nossa, Pai eterno. Contornei por ali. Saí bem aqui na beira do penhasco aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, lembrando, eu sei, eu entendo que caminhar em um local desse, que é topo de um morro, tem seus riscos. Ah, não vou procurar mais não. Sei que foi mais ou menos. A lanterna já tá fraquinha, ó. Pra essa direção ali. Eu passei novamente próximo ao penhasco. Lógico que eu sei do risco, lógico que eu estou tomando cuidado com literalmente cada passo dado. É uma atenção muito alta, porque eu sei do risco, por questão de penhasco, para você não se distrair e de repente sofrer um acidente muito grave, numa queda, coisa do tipo. Então não é de qualquer maneira. Eu só sei que eu vim assim, ó, simplesmente querendo achar um local que eu pudesse, como é que eu posso te dizer? Querendo um local apenas para deitar, um local que fosse com uma quantidade menor de mato. Nunca. Eu assim, tinha entregado as contas, quer saber? Eu vou esperar amanhecer e depois que amanhecer eu procuro minha mochila. Aí do nada aqui, ó, eu dei esse passo bem aqui, quase dei um grito. E ó que não foi de felicidade, foi de susto mesmo. Sei lá, parecia tipo um corpo de alguém assim, ó. Você olha assim de uma vez. Nossa, que maravilha. Sinceramente, é algo assim que vai ficar guardado para todo o resto da eternidade. Esse momento, esse livramento. Eu só não sei quando é que esse vídeo aqui vai ser compartilhado. Realmente, vou pensar seriamente no assunto. Deixar passar um tempinho bom. Até compartilhar esse acontecimento com vocês. Agora sim, danada. Se bem que aqui tá um lugar até bom. Eu falei que aqui que eu iria esticar minha rede. Não, já cheguei, é isso que eu vou fazer. Vou esticar minha rede. Comer o restante da minha farofinha. Ainda tem uns biscoitinhos. Não é um biscoito, depois eu vou mostrar pra vocês. Uma parada muito boa que eu trouxe de Minas Gerais. Já tá... Eu comprei dois. Um já foi, o outro tá um pouco acima da metade. Me aquietar. Depois dessa aí, já chega. E quando amanhecer, estiver perto do amanhecer, eu deixo o acampamento montado aqui bonitinho. Eu vou procurar o melhor local para fazer o registro desse amanhecer, que eu tenho praticamente certeza que vai vir para descontar, para valer a pena todo esse perrengue dessa noite. E o melhor de tudo é que eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu tenho estudado, aprendido a vida inteira.
no Clube de Desbravadores e através de alguns outros canais de sobrevivência, de instrução para quem curte esse tipo de atividade. Eu fiz o passo a cola assim mesmo, de uma maneira como eu nunca tinha feito antes. E realmente, apesar do susto, eu ainda não estou nem acreditando. Sabe assim, eu não estava mais procurando a mochila, eu estava procurando um local que eu pudesse simplesmente, sei lá, tentar deitar, ficar escorado em um local mais seguro, que não fosse tão cheio de mato. Falando em local mais seguro, gente, é o seguinte, já não está mais seguro mexer nessa mochila assim de qualquer maneira. Tipo, pode ser que algum animal, um escorpião, uma cobra, algum animalzinho aqui da fauna característica do cerrado e de encostas, simplesmente tenha se alojado nela. Tudo indica que não, mas jamais chega tocando numa mochila assim de repente. Você deixou a mochila no chão, naquela hora eu falei que eu ia armar a rede, né? E agora? Só joguei a mochila no chão e fui embora. Mas assim, não pode chegar mexendo na mochila de qualquer maneira, ó. Já dei uma avaliada ali, mas de repente, ó, esses bichos são danados. Dando uma outra avaliada aqui, pelo visto tá segura aqui a situação. Agradecer a meu bom Deus, esticar minha rede. E por hoje já chega por hoje. Só descansar daqui pra frente. Quem criou o nosso emblema oficial? Quem criou o hino? Em que ano a bandeira foi feita? 1948. Em que ano o clube foi oficializado? 1950. Em que ano o hino foi feito? 1942. Azul, vermelho, branco, Pureza. espada, Vida. escudo. Fé e proteção. Quem criou o nosso símbolo oficial? Escudo, Fé e proteção. espada, clube descansar com um brado de guerra. Bola de forma. Violência. Ah, Na corrente. muito bem, gente.